Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo. Imagine que a gente está lá em novembro de 2005. Você tem R$ 300 por mês para investir e na sua frente 7 portas, cada uma com o nome de uma grande empresa brasileira. O que a gente vai fazer hoje é abrir cada uma dessas portas para ver o que aconteceu depois de 20 anos investindo, sabe? Consistentemente. E essa é uma simulação muito poderosa, né? Porque ela tira a emoção da jogada. Tira aquela tentativa de adivinhar o mercado. É pura disciplina. E o interessante é que as empresas escolhidas são de setores que a gente chama de perenes. Setores perenes é um termo que a gente ouve muito. O que significa na prática? Então, basicamente, são setores essenciais, cujos produtos ou serviços as pessoas continuam usando, não importa a situação da economia. Ah, entendi. Bancos, saneamento, seguros, são negócios que não param, sabe? Mesmo numa crise. Isso geralmente dá para eles uma certa resiliência, uma previsibilidade maior. Faz todo sentido. Então, as regras do nosso jogo aqui são bem simples, né? A análise vai de novembro de 2005 até novembro de 2025. O investimento é de R$ 300 por mês, em cada empresa de forma isolada. Isso. Ao longo de 20 anos, isso dá um total de R$ 72 mil que saíram do bolso do investidor, em cada cenário. E a gente quer ver o patrimônio, os dividendos e o efeito de reinvestir tudo, né? Exato. E um detalhe técnico aqui que é super importante. Os números que a gente vai mostrar já consideram todos os eventos, tipo desdobramentos, quando a ação se divide para ficar mais barata. E grupamentos, que é o contrário. Isso. O que nos dá uma visão muito, muito fiel do que teria acontecido na prática na conta de um investidor. Perfeito. As 7 portas de hoje são Banco do Brasil, Itaú, CEMIG, ISA, CTEP, Petrobras, Porto Seguro e Sanepar. Ok, vamos começar a explorar isso. A primeira porta é do setor bancário. Vamos ver o que aconteceu com o Banco do Brasil, BBAS3. Certo, então, os R$ 72 mil foram investidos. No final, o investidor teria acumulado mais de 18.600 ações e um patrimônio de quase R$ 137 mil. Um resultado ótimo. Mas o que me deixou, assim, de queixo caído foi o valor dos dividendos. R$ 139 mil. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa recebeu mais dinheiro em dividendos do que o valor que ela tem hoje em ações? Parece contraditório, né? Ajuda a gente a desatar esse nó. Essa observação é perfeita. E é um ponto que confunde muita gente mesmo. Pensa o seguinte: o dividendo é um dinheiro que já caiu na sua conta. Você usou ele para comprar mais tijolos, ou seja, mais ações. O patrimônio final, esses R$ 137 mil, é o preço de mercado da sua casa, hoje, na foto do momento. Ok. A cotação da ação caiu um pouco recentemente, então o valor da sua casa diminuiu um pouquinho. Mas ninguém pode tirar de você os tijolos extras que você já comprou com R$ 139 mil de dividendos, sabe? Esse dinheiro já foi recebido e reinvestido. Ele aumentou sua participação na empresa para sempre. Que analogia ótima. A casa pode até desvalorizar por um tempo, mas ela está maior do que estaria sem esses tijolos extras. Faz todo sentido. E de acordo com nossos estudos, esses dividendos recentes foram bem gordos, né? Exatamente. O estudo aponta que, em 2024, essa posição teria gerado R$ 38.333 em dividendos. E no ano anterior, em 2023, foram R$ 27 mil. Isso mostra a força da empresa, né? Mesmo com a cotação em baixa, a fábrica de dinheiro continua funcionando. E ter quase 19 mil ações significa que cada centavinho de dividendo é multiplicado por um número gigante. Ok, essa foi a porta do Banco Estatal. Agora, para a gente ter um contraponto, vamos abrir a porta do maior banco privado do país, o Itaú, ITU-B4. Mesma regra, R$ 72 mil investidos em 20 anos. O que aconteceu aqui? Aqui a paisagem é um pouco diferente. O total de dividendos recebidos foi de R$ 72 mil. Uau! Então a pessoa recebeu de volta, só em proventos, exatamente o valor que ela investiu. Isso por si só já é incrível. E o patrimônio?
O patrimônio final acumulado chegou a R$ 147 mil, com um total de 7.381 ações. Ou seja, mais do que o dobro do dinheiro que foi desembolsado. Então, no caso do Itaú, a valorização do patrimônio foi mais forte que a do Banco do Brasil. Exatamente. Mas os dividendos foram menores no período total. Perfeito. Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos dois caminhos diferentes para gerar riqueza dentro do mesmo setor. O Banco do Brasil, historicamente, foi uma máquina de dividendos mais potente. O Itaú, por outro lado, entregou um crescimento mais expressivo do valor da ação. Nenhum é melhor, são perfis diferentes, sabe? Entendi. Então a escolha na época seria tipo uma aposta no crescimento do país com o Itaú contra uma aposta na capacidade do governo de continuar pagando bons dividendos com o Banco do Brasil. É uma ótima forma de resumir. E os dados recentes sugerem que o Itaú pode estar se tornando uma pagadora de dividendos até mais relevante. A projeção para 2025 aponta para quase R$ 18 mil em dividendos anuais, um salto bem grande em relação aos 12 mil de 2024. Isso mostra a saúde da empresa. Ok. Os bancos mostraram dois caminhos, um mais focado em renda, outro em crescimento. Será que essa dualidade existe no setor de energia, que todo mundo diz que é mais previsível? Vamos ver? Abrindo a porta da CEMIG, CMIG4. Olha, agora se prepara porque aqui a paisagem é de tirar o fôlego. Eu tô vendo os números e eu não tô acreditando. Com os mesmos R$ 72 mil investidos, o patrimônio final foi de R$ 411 mil. R$ 411 mil. Isso é quase 6 vezes o valor investido e ainda por cima R$ 112 mil em dividendos. Como isso é possível? É um resultado fenomenal. A CEMIG é o que a gente chama de empresa integrada. Ela atua em tudo: geração, transmissão e distribuição. Essa diversificação de atividades dentro do próprio setor cria alavancas diferentes que podem impulsionar os resultados, sabe? Certo. Às vezes, o preço da energia sobe e beneficia a geração. Outras vezes, um novo contrato de transmissão entra. E, eventualmente, esses fatores podem se alinhar e criar um resultado explosivo como esse. E aqui é onde fica realmente interessante. O estudo mostra um dividendo de R$ 43 mil em 2024. Num único ano, a pessoa recebeu de volta quase 2/3 de tudo que ela aportou em 20 anos. É surreal. Sim, provavelmente foi um provento extraordinário, talvez a venda de um ativo, um lucro não recorrente. São esses eventos que podem superacelerar o retorno para o investidor paciente, que continuou reinvestindo e pensa no efeito. Com mais de 37 mil ações acumuladas, essa pessoa já teria uma máquina de renda passiva muito, muito poderosa. Incrível. Agora, ainda na energia, vamos para uma empresa com um foco bem diferente. A ISA-CTEP, TRPL4. Ela é conhecida por ser a favorita de quem busca previsibilidade, certo? Precisamente. A ISA-CTEP é uma transmissora pura. O negócio dela é construir e operar as grandes linhas de energia. É como se ela fosse dona das rodovias da eletricidade. E os R$ 300 por mês nela. Os resultados também são fantásticos. Patrimônio final de quase R$ 385 mil. E os dividendos? R$ 171 mil. Mais do que o dobro do valor investido só em proventos. E acumulou mais de 14 mil ações. O que é incrível na ISA-CTEP é a consistência. O faturamento dela não depende de quanta energia é consumida ou se chove. É baseado em contratos de longo prazo corrigidos pela inflação. É o mais próximo que a gente tem na bolsa de uma renda fixa com esteroides. Por isso ela é tão amada por quem busca renda. Os dividendos são muito robustos e previsíveis. O estudo até destaca um pico em 2021, com quase R$ 40 mil em proventos. Então, comparando as duas, a gente tem a CEMIG, mais diversificada, com um resultado explosivo, talvez por eventos pontuais. Exato. E a ISA-CTEP super focada, que entregou uma performance espetacular também, mas com uma base muito mais estável, né? Perfeito.
São dois perfis de altíssima qualidade. Uma é um carro de rally, capaz de picos de velocidade incríveis. A outra é um trem-bala, super rápido, mas em trilhos muito bem definidos e seguros. Adorei a analogia. Agora vamos para umas portas bem diferentes. A próxima é de um gigante conhecido pela sua volatilidade. Vamos abrir a porta da Petrobras, PETR4. E, uau, os números aqui são de outra dimensão. Segura na cadeira. Com os mesmos R$ 72 mil desembolsados, o total de dividendos recebidos foi de... 614 mil reais. 614 mil. Isso é um resultado de loteria, praticamente. E não para por aí. O patrimônio final, 541 mil reais, com mais de 33 mil ações. Isso levanta uma questão fundamental sobre risco e recompensa, né? O que aconteceu aqui foi uma tempestade perfeita a favor da empresa. O preço do petróleo disparou, a empresa vendeu ativos e adotou uma política de pagar dividendos extraordinários. Foi uma combinação que produziu um retorno, assim, impossível na renda fixa. E os dividendos anuais recentes refletem essa loucura, certo? Nossos estudos mostram R$ 145 mil em 2022, 142 mil em 2023 e quase R$ 200 mil em 2024. Mas, de novo, a gente tem o mesmo paradoxo do Banco do Brasil. Os dividendos totais são maiores que o patrimônio final. Sim, e a causa é a mesma, mas elevada à 10ª potência. Volatilidade. A Petrobras é uma empresa de commodity. O preço da ação dela é diretamente influenciado pelo preço do barril de petróleo. O estudo mostra que a ação chegou a valer R$ 42, R$ 43 e, com a queda recente do petróleo, caiu para casa dos R$ 33. Essa queda diminui o valor do patrimônio na foto, mas não apaga os 614 mil reais que já foram pagos e reinvestidos, sabe? Comprando mais e mais ações. É impressionante. Pensar que só os dividendos pagaram o investimento inicial mais de 8 vezes. Isso muda a percepção de risco, né? O caminho foi turbulento, mas a recompensa foi gigantesca. Exatamente. Mas é crucial entender que esse tipo de retorno vem com noites mal dormidas. O investidor precisou ter estômago para ver a ação despencar várias vezes nesses 20 anos e continuar aportando. A disciplina foi a chave de tudo. Saindo dessa montanha russa, vamos para um setor mais calmo. Seguros, com a Porto Seguro, PSSA 3. O que essa porta nos revela? Uma paisagem bem mais tranquila e constante. Aqui, os R$ 72 mil se transformaram num patrimônio de R$ 162 mil. Os dividendos somaram R$ 91 mil e o investidor acumulou mais de 10 mil ações. Um resultado muito sólido, mais do que dobrou o capital e ainda pagou mais do que o investido em dividendos. E a escolha da Porto Seguro em vez de outras como BB Seguridade foi por causa do histórico, né? Sim. Para uma simulação de 20 anos, a gente precisava de uma empresa com ações negociadas em todo esse período. A Porto Seguro tem esse histórico longo. Ela representa aqui um pilar de estabilidade. O negócio de seguros é resiliente, cresce de forma mais constante, sem a volatilidade de uma commodity. Mostra a importância de ter diferentes tipos de negócios na carteira. Certo. Chegamos na nossa última porta. O setor de saneamento, com a Sanepar SAPR4. O que a gente encontrou aqui? Aqui a gente encontrou talvez a mais bela ilustração do efeito bola de neve. Com R$ 72 mil, o patrimônio final chegou a R$ 214 mil e os dividendos recebidos somaram R$ 162 mil. Resultados excelentes. Mas o que me saltou aos olhos foi o número de ações. 95.138. Quase 100 mil ações. É o efeito dos juros compostos na sua forma mais pura. Cada dividendo reinvestido é um pouquinho mais de neve que se junta à bola, sabe? Fazendo ela rolar e crescer mais rápido. No início a gente mal percebe, mas depois de 20 anos você tem uma avalanche de renda passiva. E se a gente olhar os dividendos recentes? Eu vi aqui uma escadinha perfeita de crescimento. Os dados mostram R$ 19 mil em 2023, R$ 21 mil em 2024 e uma projeção de quase R$ 24 mil para 2025. É a definição de renda passiva crescente. Exatamente. A Sanepar demonstra a força de um modelo de negócio indispensável que se traduz diretamente em valor para o acionista paciente. Então,
O que tudo isso significa? Abrimos 7 portas, vimos 7 mundos diferentes. Resultados sólidos, como Itaú e Porto Seguro. Resultados espetaculares e previsíveis, como IS, ACTEP e Sanepar. E resultados explosivos e voláteis, como CEMIG e, principalmente, Petrobras. Fica claro que a disciplina de aportar R$ 300 por mês em boas empresas, de setores perenes, foi uma estratégia absurdamente poderosa. Sim, e a grande lição aqui não é tentar descobrir qual teria sido a melhor porta para abrir lá em 2005. O que a gente vê aqui não são só 7 empresas, são 7 motores de riqueza diferente. O motor da Petrobras é movido a um combustível de altíssima octanagem, a commodity. Gera picos de velocidade incríveis, mas também pode engasgar muito. O motor da ISA-CTEP é elétrico, silencioso, constante, super confiável. Te leva longe sem sustos. O do Itaú é um motor a combustão moderno, eficiente. A lição não é qual motor é melhor, mas que uma garagem diversificada te leva mais longe e com mais segurança, sabe? Que conclusão fantástica! A ideia de ter diferentes motores, cada um com sua característica, para a jornada financeira. E isso nos leva a uma reflexão final, uma pergunta que cada um pode se fazer. Ao observar os extremos que vimos hoje, de um lado, a Petrobras, com seus retornos astronômicos e sua volatilidade, do outro, a ISA-CTEP, com sua previsibilidade e constância, qual desses perfis se alinha melhor à sua tolerância ao risco? A busca pela maior rentabilidade possível, mesmo que isso signifique noites sem dormir e quedas bruscas, vale a pena? Ou a tranquilidade de um crescimento mais estável e previsível, mesmo que não seja tão explosivo, é mais adequada aos seus objetivos? Hoje a gente vai ver o incrível potencial de investir a longo prazo em grandes empresas aqui do Brasil. Imagina só, investir R$ 300 por mês, todo mês, direitinho. O que será que aconteceria em 20 anos? Bom, a gente simulou exatamente isso de 2005 a 2025, sempre reinvestindo os dividendos, e olha, os resultados são de cair o queixo. Primeiro ponto, a consistência e o tempo podem multiplicar seu patrimônio de uma forma impressionante. Em cada simulação, o valor total investido foi de R$ 72 mil. No caso da Petrobras, por exemplo, esse valor se transformou em um patrimônio de R$ 541 mil. Com a CEMIG, os mesmos 72 mil viraram 411 mil. Segundo ponto, e é aqui que a mágica acontece de verdade, os dividendos. Sabe, aquela parte do lucro que a empresa divide com você? Em vários casos, o valor total que você receberia em dividendos superou todo o dinheiro que você investiu. A Petrobras, por exemplo, teria gerado R$ 614 mil só em dividendos sobre aqueles 72 mil investidos. É isso mesmo. E o terceiro ponto, diversificar em setores essenciais, se mostrou uma baita estratégia. A análise inclui uma carteira variada com empresas de setores perenes. Isso incluiu bancos como o Banco do Brasil e Itaú, energia com a CEMIG, petróleo com a Petrobras e saneamento com a Sanepar. Resumindo, investir com disciplina em empresas sólidas, no fim das contas, tem um poder transformador no longo prazo. E lembrando, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor, tá certo? Um abraço e até a próxima!